Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na noite de segunda para terça-feira. Hoje o recap é muito pequenino. Fugimos à vitória da Fiorentina numa possível surpresa e optamos pelo ambas marcam com uma aposta pré-live do Telegram. E fugimos e bem, veio o 2-1, eu só vi a primeira parte, depois tive que sair, por isso é que o vídeo também vai sair um bocadinho tarde. Veio o ambas marcam, a Fiorentina entrou bem no jogo. Depois deixou o Monza tomar conta da partida e tomar conta do ritmo a Fiorentina foi deixando o jogo fugir. O Monza fez o primeiro e depois marcou o segundo. Na segunda parte já não vi o jogo. Aparentemente houve mais Fiorentina, devem ter sofrido aqui num contra e fugimos bem. Fugimos muito bem dessa vitória. No domingo perdemos na vitória do Arsenal. E a nível de prognósticos para o domingo, veio a vitória do Nápoles, veio o over 1,5 do Nápoles com o Verona, veio ambas marcam do Leipzig-Bremen, veio o Stuttgart ou empate contra o Augsburg, não veio o over 1,5, veio o over 2,5 do Feyenoord do Utrecht e fugimos novamente à vitória e bem, caímos na vitória do Arsenal, veio ambas marcam do Real Barça, veio o over 2,5 do Real Barça, não veio a vitória do Vitória contra o Elvas a 1.30, veio o over 1,5 e não veio a vitória a marcar nas duas partes. Apanhamos aqui algumas surpresas no dia de ontem. O Vitória, o Porto, o Arsenal, digamos que é uma espécie de uma surpresa. O Feyenoord também não venceu. Portanto, e mais algumas que poderíamos estar a esquecer. Fugimos ao Porto e bem, fugimos ao Feyenoord e bem, caímos no Arsenal. E neste caso no Vitória. No Vitória acabei por não fazer nada pré-live e não consegui fazer, praticamente não vi nada dos jogos do domingo. Meti um olho no jogo do Arsenal e o Arsenal teve muitas oportunidades para fazer o gol, mas acabou por não o fazer. Eu só vos vou fazer aqui uma pequena pergunta. Eu tentei durante o dia de hoje, durante a tarde, dar aqui um upgrade ao som, à imagem também, mas mais ao som. Mantenho o mesmo micro, mantive a mesma webcam, mas tentei dar uns toques nisso e eu acho, se o som estiver configurado como estava durante a tarde, se a Razer não se babou e quando reiniciei o PC aquilo foi-se tudo, e à partida o som está muito, muito melhor. Eu sei que o giveaway está aí, vocês comentam com o vosso user, mas por favor deem-me o vosso feedback em relação ao som, porque eu penso estar muito, mas muito melhor. Pode não estar muito alto, porque eu não gosto que o som bata nos vermelhos, mas parece-me que o som, se estiver tudo configurado como estava durante a tarde, que o som parece-me estar muito, mas muito melhor. Mas gostava de ver o vosso feedback desse lado. Hoje, para hoje, ou seja, amanhã, temos uma lista de jogos bem mais completa do que tivemos hoje, na segunda-feira. Eu fiz aqui uma seleção de 9 jogos, 3 jogos da Bundesliga, 1 da Taça da Holanda Série A e 3 da Premier League e terminamos no Farense contra o Benfica. Portanto, arrancamos aqui no Wolfsburgo contra a equipa do Mönchengladbach. Wolfsburgo que venceu a equipa do Hoffenheim. Nós tínhamos aqui para live ambas marcam e o over 2,5 não veio, muitos golos falhados dos dois lados, mas principalmente a equipa do Hoffenheim, Deus me livre. O Mönchengladbach vem de uma derrota por 1-0 no jogo do Bayern, num jogo em que se falhou muitos golos, aqui muito mais para o lado do Bayern Munique. Temos o Wolfsburg a 2,02, temos um Borussia a 3,42, over 1,5 a 1,18, over 2,5 a 1,58 e ambas marcam 52. E aqui não vou inventar muito, não me vou expor em mercados de match shots, portanto não me vou expor aqui na vitória de ninguém. Temos o Wolfsburg a 2,02, temos o Borussia a 3,42, temos um Borussia que nos últimos 10 jogos apenas não marcou contra o Bayern e contra o Leipzig, e temos um Wolfsburg que nos últimos 10 jogos apenas não sofreu contra o Union Berlin e contra o Hoffenheim as duas vezes para a DFB Pokal e para a Bundesliga. Portanto, aqui não inventava muito. Ambas marcam a 1.52, over 2,5 1.58, muito possivelmente até ser a Bet Builder dentro destes dois prognósticos. Em relação ao Bayer Leverkusen contra o Mainz, temos Bayer Leverkusen, já não é surpresa, contra uma equipa que está muito bem classificada na Bundesliga, é segundo contra quinto. O Leverkusen vem de uma vitória por 3-2 frente ao Dortmund, num jogo em que o Dortmund teve muitas baixas. E foi um jogo bonito, principalmente na primeira parte, porque a segunda parte o ritmo quebrou um bocadinho. Nos últimos 10 jogos, como se pode ver aqui, tudo verdinho, só vitórias para o lado da equipa de Xabi Alonso. E do lado do Mainz, apenas 2 derrotas, foram eliminados da DFB Pokal contra o Bayern de Munique e perderam contra o Wolfsburgo fora de casa. Vem de 3 vitórias seguidas, incluindo Bayern de Munique em casa
Frankfurt fora, um resultado também muito bom e depois uma vitória mais normal em casa frente ao Bochum. Nestes últimos 10 jogos temos resultados como vitória no Bayern e vitória em casa contra o Dortmund. Fora de portas tem um empate a 0 contra o Freiburg, venceu o Kiel, que é um jogo relativamente tranquilo também, e venceu o Frankfurt aqui sim, mais complexo. Muito cuidado com esta odd do Leverkusen, dá 1.36, percebo perfeitamente o porquê, percebo que é favorito para o jogo, no entanto é um daqueles favoritos que, na minha opinião, eu não sei se fiquei, não fiquei sem micro, que na minha opinião pode complicar a imagem do Porto ontem, a imagem do Feyenoord ontem. São daqueles favoritos que podem um bocadinho complicar. O Mainz é uma equipa que nos últimos 10 jogos apenas não marcou em 2, e foi em 2 jogos seguidos, já vem de 7 jogos seguidos a marcar, e já jogou contra Bayern e contra Dortmund, portanto, muita atenção aqui. Obviamente que esses jogos foram em casa, mas muita atenção aqui. É uma equipa que faz golos com facilidade, é uma equipa que pode não ter um volume ofensivo muito grande, mas cria oportunidades dentro desse volume. Portanto, muita cautela aqui. E eu aqui prefiro muito mais ir buscar o over 2,5, 1.52. O Leverkusen até pode ganhar por 3-0, ok? Mas prefiro ir nesta odd do over 2,5, 1.52, do que ir na vitória do Leverkusen a 1.36, ok? Se nós olharmos aqui para os handicaps, eu até preferir aqui no handicap mais 2 ou mais 2,5 para o lado do Mainz do que ir na vitória direta do Leverkusen. Portanto, muita atenção a este jogo, pode ser um jogo que pode complicar. Em relação ao Kiel contra a equipa do Dortmund, ainda não há grandes novidades de quem é que poderá ou não ir a jogo no Dortmund. O Dortmund teve uma virose no plantel, houve muitos jogadores que ficaram de fora, principalmente da defesa, no jogo contra o Leverkusen. Dortmund completamente favorito, joga contra uma das piores equipas da Bundesliga, uma das piores defesas, são 41 golos sofridos, aliás é a pior defesa, são 41 golos sofridos em 16 jogos, é muita fruta. Temos um Dortmund para vencer 1.51, e aqui vou ser um bocadinho mais astuto, digamos assim, e para mim uma das boas oportunidades do dia é mesmo o Dortmund a marcar nas duas partes a 1.98. Para mim tem imenso valor, para mim é uma das melhores oportunidades do dia de amanhã, e por aí fora, e por isso mesmo gosto também muito do over 2,5, 1.45. Aqui eu prefiro o over 2,5, ambas marcam, tendo um modo relativamente semelhante, porque se o Dortmund tiver a vencer 2-0, acredito muito mais rapidamente num 3-0, num contra-ataque de jogadores rápidos que o Dortmund tem, do que num 2-1. Portanto, eu aqui, neste caso específico, prefiro o over 2,5 ao ambas marcam. Em relação aos 16 avos da Taça da Holanda, temos um ASEAL que marca contra o Ajax, over 1,5, 1,21, over 2,5, 1,69, e ambas marcam 58. Aqui não vou inventar muito também. Temos um AZ 2,53, temos um Ajax a 2,48, portanto muito equilíbrio no mercado. O Ajax nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota contra o Willem em casa, e marcou em todos os jogos. O Ajax nos últimos 10 jogos tem 3 derrotas, 2 deles para a Liga Europa e contra o AZ 2-1 para a Eredivisie, e nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas não marcou fora de casa em Espanha contra a Real Sociedade, numa das melhores defesas da La Liga. Portanto, aqui não me expondo em match odds, não me expondo em nada disso. O AZ em casa é uma equipa relativamente forte, temos aqui um empate contra o Gala, temos aqui uma vitória contra o Ajax, temos aqui uma vitória contra o Twente, que também é uma equipa forte, empatou fora de casa contra o PSV 2-2, portanto o 1x a 1.48 pode ser interessante, mas é um jogo que eu acho que é muito equilibrado e pode cair para qualquer lado. Portanto, over 1,5, 21 numa liga holandesa entre estas duas equipas parece-me extraordinário, e o ambas marcam 1.58 também. Em relação à Série A italiana, temos uma Atalanta-Juve, temos mais jogos, mas foi o único jogo que eu sei se tem, há muitos jogos amanhã. Temos uma Atalanta contra a equipa da Juventus, Atalanta a 2, Juventus a 3,95, over 1,5, 36, over 2,5 a 2,11, e o ambas marcam a 1,90. Se olharmos aos últimos 10 jogos, estamos a falar de terceiro contra quinto, se olharmos aos últimos 10 jogos de cada equipa, a Atalanta vem de 3 jogos sem vencer, 2 empates e uma derrota contra o Inter para a Supertaça Italiana, para as meias finais, vem um empate a 0 contra a Udine, onde a Udine foi muito superior. Nos últimos 10 jogos marcou em 8, apenas não marcou nestes últimos 2 jogos que fez. A Juve é o líder dos empates do mundo, vem de 3 jogos sem vencer também, perdeu também a meia-final da Supertaça e empatou contra o Torino no derby e em casa contra a Fiorentina, e nos últimos 10 jogos marcou em 9. Vem de 9 jogos seguidos a marcar, apenas não marcou para a Liga dos Campeões em Aston Villa, no Villa Park. Portanto, vejo valor no ambas marcam 1.90, vejo bastante valor no ambas marcam 1.90, e por consequência o over 1,5, 1.36 num jogo deste género, para mim
tem imenso valor. Portanto, partimos agora para a Premier League. Temos um Brentford contra o Manchester City. Temos um Brentford a 400, City a 1,65. Estas odds do City, meu Deus. Over 1,5, 1,12, over 2,5, 1,41, mas marcam 1,46. Temos aqui algumas baixas para o lado do Brentford, mas nada de outro mundo. Do City são as baixas normais. Ruben Dias, Rodri e Stone já estão lesionados há bastante tempo. Oscar Bob lesionou-se na pré-época, se não estou em erro. É lesão para toda a temporada, portanto, meio que não conta. Nos últimos 10 jogos do Brentford, temos apenas 3 vitórias. Southampton, fora de portas, que é a pior equipa da Premier League e encaminha-se para ser uma das piores equipas de sempre da Premier League. Vitória em casa contra o Newcastle e em casa contra o Leicester. Em casa também perderam e eliminados da FA Cup contra a equipa do Plymouth. Empataram. Perderam contra o Arsenal, perderam contra o Nottingham Forest e as tais vitórias contra Newcastle e Leicester. A equipa do Brentford, tirando a vitória carregadíssima sobre o Southampton, já não vencia desde 7 de dezembro. Portanto, há mais de um mês que a equipa do Brentford já não vencia um jogo. É uma equipa que tem muita facilidade em fazer golos, principalmente dentro de portas, se bem que nos últimos 3 jogos em casa apenas marcou em um jogo e contra a equipa do Arsenal. Eu sei, o City não ganha a ninguém. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos do City, vem de 3 vitórias seguidas. Uma equipa para a Liga, para a FA Cup. Já não lembro como é que se chama esta equipa, que está lá o Giggs na direção e por aí fora. Venceu o West Ham em casa por 4-1 e foi vencido o Leicester fora por 2-0. Um resultado um bocadinho enganador, o Leicester fez por marcar. E vem do empate em casa contra o Everton por 1-1. Vinha de muitos jogos sem vencer. Liverpool, Juventus, United, Villa, mais para trás o Sporting também. Brighton, sim, o Brighton penso que também, portanto empates no Palace, portanto é um City obviamente com dificuldades, é um City que está à procura do seu novo caminho com as mesmas pessoas, o que é uma coisa muito difícil sempre de se fazer. Portanto, eu tenho de me posicionar aqui um bocadinho a favor do City. O X2 deu 1.20 com uma equipa como o City contra um Brentford que sofre muitos gols nos últimos 10 jogos. O Brentford apenas não sofreu contra o Brighton e foi num jogo bastante aberto, principalmente na primeira parte. O Brighton teve imensas oportunidades de gol e chegou a ter um gol anulado. Não sei se foi o Brighton ou se foi o Brentford aqui, já não me lembro. Portanto, o X2 é 1.20, parece-me super interessante. O over 2,5 1.41 também. E sinceramente não me expunha aqui em grandes coisas acima disto. Só do City 1.75 pré-live. Eu percebo, mas no entanto eu preferia esperar aqui um bocadinho pelo live. Se o jogo começar com um ritmo relativamente baixo, sem grande pressão de nenhum lado, a odd do City vai aumentar aqui para 1.70, 1.75, ali por perto dos 20, 25 minutos. Aí poderemos ter a oportunidade de entrar no mercado, porque já temos 20 minutos de padrão. E poderá ser um padrão para entrar a favor do City. Mas pré-live eu não entraria aqui. X2 a 1.20, 2,5 a 1.41 parece-me super interessante. Do outro lado temos Chelsea contra a equipa do Bournemouth. O Chelsea que, apesar de estar a fazer uma época super positiva à quantidade de jogadores, nos últimos 5 jogos apenas venceu um, que foi para a FA Cup. Vem de 4 jogos seguidos para a Premier League sem vencer. Empatou fora contra o Palace e contra a equipa do Ipswich. Aliás, contra o Palace e contra o Everton. Perdeu em Ipswich e perdeu em casa contra o Fulham, deixando-se perder depois de estar a vencer 1-0 a equipa do Fulham no derby londrino. Portanto, temos neste momento um Chelsea a 1.57, um Bournemouth, que é uma das boas equipas, aquelas equipas chatas da Premier League a 5.15, over 1,5, 1,13, over 2,5, 1,45, ambas marcam 1,53. Se olharmos para o lado de Bournemouth, já não perde desde 23 de novembro contra a equipa do Brighton e marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas ficou a seco contra a equipa do Crystal Palace dentro de portas também. Portanto, é uma equipa que faz golos com facilidade. Venceu o Tottenham em casa, foi vencer o United por 3-0 fora de portas, venceu agora o West Bromwich por 5-1, jogo para a taça, com uma equipa relativamente tranquila. Não é um calendário muito difícil do lado do Bournemouth, mas é uma equipa que faz golos com facilidade, cria oportunidades com facilidade e, na minha opinião, aqui o que vale, em detrimento da vitória do Chelsea, que está a 1.57, na minha opinião, tem mais valor. O ambas marcam 1.53 do que ir buscar aqui a vitória do Chelsea. No último jogo da Premier League do dia, Nottingham Forest Liverpool, Nottingham a 5.05, Liverpool a 1.6.3, o que faz uma excelente época do Nottingham. Over 1,5, 1,20. Over 2,5, 1.64 e ambas marcam 1.68. Portanto, muito respeito por este Nottingham Forest pelo mercado. Temos um Liverpool nos últimos 10 jogos que perdeu apenas 2. City e Arsenal 3-0, 3-0 e vem de 7 vitórias seguidas. E vem de 5 jogos seguidos sem sofrer. Luton Town, Wolverhampton, Everton, Tottenham e Brentford. Se olharmos para o lado do...
Está aqui. O Nottingham Forest. Desculpem, estava a ver. Nottingham Forest perdeu apenas City e Arsenal e vem de 7 vitórias seguidas e já não sofre há 5 jogos. Assim é que é. Do lado do Liverpool, porque estão aqui a faltar estes jogos, do lado do Liverpool vem de uma vitória para a FA Cup, num jogo relativamente tranquilo em Anfield, jogaram a passe, eu estive a ver o jogo. Perderam para a Carabao Cup contra o Tottenham, numa competição que é menos interessante e é menos importante, e vem de um empate este sim mais surpreendente contra o United, um United que vinha de muitas derrotas a 2 bolas, e marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não fez gol na tal jogo da Carabao Cup. Portanto, muito respeito ao mercado pelo Nottingham Forest. Temos um Arsenal um Liverpool a 1.63, na minha opinião over 1,5 a 1.20 é muito interessante, o próprio mas marca 1.68 também. O Liverpool sofre alguns golos, sofreu contra o Newcastle, sofreu contra o Fulham, sofreu contra o Tottenham, sofreu contra o Southampton para a Carabao, sofreu contra o Leicester, sofreu contra o United, contra o Tottenham. Ou seja, nos últimos 10 jogos apenas não sofreu contra a equipa da FA Cup e contra o West Ham e Girona. Portanto, jogos complexos, ou seja, exceptuando aqui o jogo da FA Cup, temos apenas 2 jogos sem sofrer. Os 2 fora de casa é verdade, mas um deles contra o West Ham em que foi completamente amassado, mas o West Ham teve a oportunidade de fazer o gol, e o jogo do Girona, sinceramente, já não me lembro, mas o Girona não é o Girona que se qualificou para esta Liga dos Campeões. Portanto, over 1,5, 1,20 e o ambas marcam 1.68, parecem-me extremamente interessantes contra o Nottingham Forest, que neste momento não tem medo de ninguém e tem zero pressão. E atenção, se o Nottingham Forest vence, faz 43 pontos, é verdade que o Liverpool tem menos um jogo, mas o Nottingham Forest mete-se aqui numa posição muito surpreendente e tranquila para o lado da equipa de Nuno Espírito Santo. Em relação ao último jogo, temos um Farense-Benfica. Não concordo de nada com esta odd do Benfica. 1.22 contra um Farense com modo de 11. Temos o over 1,5 16, over 2,5 51 e ambas marcam a 2,03. Vamos relembrar aqui só uma situação muito clara. O Benfica, o Farense, o último jogo que o Farense tem foi nos Açores contra o Santa Clara, onde empatou a 0 com menos um jogador, ou com mais um jogador, agora já não me lembro, a 5 de janeiro. São 8 dias de descanso. O Benfica, depois do dia 5 de janeiro, já jogou 2 vezes. Um jogo relativamente tranquilo, onde pôde gerir na segunda parte contra a equipa do Braga, e um jogo muito exigente contra o Sporting, os 2 jogados em Leiria. Portanto, eu acho que isto pode fazer muita amostra no Benfica se o jogo for começar a retardar aqui um bocadinho o gol do Benfica, que é um bocadinho óbvio de chegar. É perfeitamente normal, o próprio mercado diz isso. No entanto, eu aqui iria simplesmente para o lado de lá. Temos em handicap mais 2,5 para o Farense a 1.41, onde o Farense pode perder até por 2-0. Ou seja, o Farense com um handicap 3, vamos dizer o handicap europeu 3-0, ou o handicap asiático 2,5. O Farense pode vencer, pode empatar, pode perder por 1 e pode perder por 2, que a odd é nossa na mesma. Vejo muito valor neste handicap mais de 2,5, ou o handicap europeu 3-0 para o lado do Farense a 1.41. Sinceramente, neste jogo, com todas as condicionantes que eu falei, jogar no Algarve é muito complicado. O Benfica teve dificuldades para passar lá para o campeonato, venceu apenas por 2-1, numa altura em que estava melhor no campeonato, estava melhor exibicionalmente do que está neste momento. Portanto, handicap 2,5 para o Farense ou 3-0 no handicap europeu, para mim é o que tem mais valor. Maltinha, por hoje é tudo, já sabem. Amanhã vamos oferecer 200 euros em saldo real na Bet7. Para isso vocês têm de criarem conta ou terem conta na Bet7 com o código BigMac, terem uma conta ativa, e este é o último vídeo onde vocês podem comentar com o vosso user. Portanto, criar conta, código BigMac, serem uma conta ativa e depois droparem nos comentários do vídeo o vosso username. E amanhã temos a lista toda da malta que comentou e fazemos o giveaway de 200 euros em saldo real na Bet7. Depois deste giveaway, voltamos com os giveaways normais, semanais, 50 euros. Estamos a fazer este giveaway assim maior, porque tivemos aí muito tempo sem vídeos e estamos a voltar agora à normalidade. Portanto, comentem com o vosso user, deem por favor feedback ao novo som que está agora no vídeo, se está tudo normal, como eu acho que tem que estar configurado. Está a funcionar muito melhor do que estava. Portanto, maltinha, por hoje é tudo. Muito obrigado a quem está desse lado. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, metam like, subscrevam e comentem, que isso ajuda-me de caralho. Até porque eu fiz uma aposta com a minha namorada de que chegava aos 10 mil subscritores até ao final do ano, e apostei coisas que se calhar não posso se perder. Portanto, subscrevam. Malta que vê e não subscreve,
Metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Muito obrigado a todos e até amanhã.